Olá, tudo bem? Se você está assistindo por acaso essa reprise, hoje é dia de falar tudo o que você precisa para destravar e gravar vídeos que vendem. Você deve estar vendo o título por aí, Destrave e Grave Vídeos que Vendem. Maria, e o que a gente precisa para começar nesse movimento de nos tornarmos protagonistas dos nossos negócios? Gente, porque a verdade é que se todas as pessoas estão aqui na internet, boa noite, vocês estão chegando, sejam muito bem-vindas, estou muito feliz com cada um que está por aqui. Se hoje o olhar e a atenção e o interesse das pessoas está exatamente aqui, ó, nessas telas, no Instagram, no Facebook, nas plataformas como o YouTube, porque você que quer se posicionar como o número 1 ainda não está por aqui. Aí eu escuto motivos variados, mas uma coisa é certa, tem muita gente com a comunicação travada, tem muita gente que não sabe exatamente o que fazer, por onde caminhar, por onde começar. E muito do que acontece com essas pessoas que não conseguem dar esse start está ligado a um medo, a alguma trava, a alguma crença que costuma limitar essa pessoa de ter a atitude necessária de se disponibilizar a transbordar o que está dentro. Boa noite, Nanda, seja bem-vinda, diva lindeza. Fico muito feliz com vocês por aqui. Podem fazer qualquer pergunta, tá? Aqui não tem aquela coisa de um script muito rígido onde eu não possa me relacionar com vocês, que inclusive eu fiz questão de deixar essas letras aqui, porque da agora pra frente a gente vai falar muito disso, dos pilares fundamentais para que vocês realmente consigam deixar transparecer aquilo que vocês são. Aqui na internet não precisa ser personagem, não precisa ficar copiando, modelando, seja qual for a terminologia que você tem costume de ouvir por aí, de que precisa seguir por um caminho X ou Y. A verdade é que para você gerar um relacionamento de qualidade, conseguir fazer uma construção de um posicionamento onde você deixa claro que você se importa com cada um que chega no seu perfil, porque aqui é uma construção de relacionamento e um pilar primordial é que você conheça a sua audiência, que você saiba exatamente o que ela precisa. E qual é o jeito fundamental de você fazer isso? É se relacionando, é se importando, ouvindo, exercitando essa escuta ativa. Aqui é um trabalho progressivo e para quem a gente fica com medo do julgamento, pensando no que vão dizer e tem muitas travas, muitas crenças, porque nós não fomos naturalmente, o mais normal é que a gente seja sempre alvo de crítica, de julgamento, e aí muitas crenças, muitos padrões são instalados na nossa mente, e aí a gente fica voltando a essas questões numa situação difícil e o nosso cérebro vai nos mostrando cada vez mais situações que nos apavoram para numa atitude de nos defender, porque nós somos seres que fomos criados, o nosso cérebro tem 3 partes, e ele dificilmente consegue de forma automática, sem que você trabalhe um processo de autoconhecimento, desvincular você e fazer com que você entenda o que é que fica na sua mente te boicotando, de crença limitante, dizendo para você que você não é capaz, de que você não consegue, para te defender. Porque somos seres humanos que viemos nesse mundo cumprir determinadas missões. Eu acredito assim, todos nós temos um propósito, algo mais profundo que nos move, porque se não for assim, fica difícil tocar um relacionamento por aqui, comunicar e construir esse senso de comunidade, porque é para isso que serve a sua comunicação e esse fortalecimento do seu posicionamento, de quem é você e de onde estão os grandes diferenciais da sua carreira, do seu negócio, em comparação com outras pessoas que talvez a um primeiro olhar ofereçam soluções parecidas com as suas ou produtos que tenham semelhanças. Então, ficar se comparando é o pior que você pode fazer com você. Você precisa
fazer um trabalho de autoconhecimento e de investigação interna. Porque, como eu disse, essas travas todas estão aqui na nossa mente, mente que não consegue de uma forma imediata, automática, e vídeo é isso, né? Você precisa ter uma atitude rápida, e quando você tá falando de live, então, a gente tá falando de instantaneidade, e aí por isso é que todas essas amarras vão nos prendendo e nos impedindo de crescer. Porque o que acontece? O nosso cérebro tem um trabalho de poupar energia. Pensa que engrenagem, que máquina cheia de comandos, de funções, para que você permaneça vivo, para que você permaneça em ação. E o cérebro está programado para ou fazer com que você, diante de um desafio e encarar uma câmera, pode, a princípio, soar desafiador se você não tem afinidade, se você não foi treinado, se você na sua casa não foi estimulado pela sua família, e às vezes até na educação dentro das escolas. São raras as vezes em que você, ao se posicionar, eu me lembro na minha infância, eu fui uma criança tímida, mas eu sempre tive um perfil de alguém que liderava de alguma forma. Então eu encontrava caminhos, atalhos para lidar com esse momento de timidez e para não me deixar contaminar por todo o julgamento que faz parte de um olhar do outro, que na maioria das vezes é exatamente esse olhar no outro que nos trava. Tô vendo a Diva falando aqui que na verdade não consegue saber o porquê do medo, do que ela tem medo, não sabe se é medo ou se é vergonha. Sabe o que acontece, Diva? A gente tem várias crenças instaladas na nossa mentalidade. Assim como tem gente que fala por aí tem muita gente falando dessa temática de mentalidade milionária. Aí você pode voltar na questão daquele livro O Segredo, que veio implementar essa ideia de que tudo que acontece na nossa vida, nós antes co-criamos, porque eu acredito que é exatamente dessa maneira que funciona, porque eu não posso construir uma realidade se eu não acredito que ela é possível. Se eu não entendo dentro da minha mente que ela é viável e eu fico no condicionamento de, não importa esse rótulo aí, Diva, se a questão é o medo do julgamento, se é vergonha, se é timidez, se é crítica, são crenças que estão instauradas na sua mente. Aí quando você vem e tem aquele sentimento que faz você relembrar algo que você já viveu, porque é comum que essa crença instaurada que te limita venha de alguma situação que você enfrentou, porque o nosso cérebro é cheio de gavetinhas, então a gente, pelo sentimento que a gente viveu, a gente guarda uma resposta. A gente está acostumado àquela história de ação e reação. Então os nossos comportamentos são todos condicionados pelo modo com que a gente lida com o nosso autoconhecimento. Por isso eu digo que o processo é do autoconhecimento para a autotransformação. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu estou ciente das minhas imperfeições, das minhas dificuldades e mais energia eu vou direcionar para preparar um ambiente seguro para mim. Se o meu medo, a minha dificuldade é, por exemplo, não saber exatamente como fazer essa construção de um texto, eu vi que você comentou que live você faz numa boa, mas que, pelo que eu entendi, a questão do vídeo é que complica para você. Uma preparação, uma organização, um sistema que você prepara um dia antes, conta essa história, imagina como é que vai ser esse desenrolar e tem todas as informações para que você se sinta segura. Isso vai facilitar com que você dê os passos que sejam necessários e dê os comandos para o seu cérebro de entender que você está preparada suficientemente e que o medo, o julgamento, a crítica não são capazes de te atingir, porque o outro é só o outro, como eu gosto de dizer por aqui. O outro que verdadeiramente tem que importar na hora que você for dar esse passo, esse caminho na direção de construir esse conteúdo que é essa geração de valor, é o outro seu cliente, é o outro seu seguidor, aquele que precisa de você, aquele que está sedento de um conhecimento que você tem e que já se conectou com você ou com a sua marca.
Porque esse processo de conexão vem de pontos de contato que a gente vai estabelecendo nesse relacionamento de qualidade que a gente se dispõe a criar e construir por aqui nas redes sociais. Então, desapega de ficar tentando entender aonde é que está esse bloqueio, aonde é que ele surgiu e tenta construir na sua mente aquele resultado que você sonha alcançar. Por exemplo, eu estou no processo de preparação dessa imersão que vai ser incrível. No dia 5 de outubro vocês vão poder saber todos os detalhes, tá aí disponível, então ativa o lembrete para você não perder essa oportunidade. Então eu tô nesse processo de preparação e são muitos detalhes. Lançar um produto online, e eu tô fazendo algo que é inovador, porque eu sempre tô atrás da novidade, do melhor, do extraordinário para vocês, porque o meu relacionamento aqui é na atitude de servir e de amar vocês, entregando o que eu tenho de melhor. Então, estou sempre buscando qualificações, formações, para me sentir cada vez mais preparada e pronta. Porque as necessidades vão mudando ao longo dessa jornada. Então, a preparação, eu sinto que é essencial para você encontrar esse ambiente seguro e se sentir mais confortável para dar os passos que são necessários. Nanda tá pedindo para eu falar sobre o nicho de trabalho com design de interiores. Sempre explico passo a passo, sugestões, técnicas e dicas para que qualquer pessoa possa desenvolver na sua casa. Fantástico, Nanda, porque tem gente que às vezes fica pensando assim, mas se eu explicar o caminho que eu levo para entregar a solução que eu oferto, o que eu vou vender depois? E essa, gente, é uma coisa que acaba te boicotando de tal maneira e que você às vezes talvez nem perceba, porque verdadeiramente a pessoa que está disposta a contratar alguém que vai fazer um trabalho de designer de interiores, ela quer sim perceber em você, no seu perfil, a capacidade que você tem, então o quanto especialista você é naquela matéria, o quanto de conteúdo você tem, quantas realidades você já construiu. Então mostrar esse passo a passo vai fazendo essa geração de valor para as pessoas, porque uma pessoa que decide fazer sozinha, talvez porque não tenha a condição de investir num profissional naquele momento, e você oferta essa solução para que ela encontre esse caminho, esse passo a passo, para que ela possa fazer sozinha, você está construindo ali, trabalhando um gatilho super importante nas relações comerciais e contratuais, que é um gatilho de confiança, de credibilidade e mais do que isso, de reciprocidade. Por isso que eu digo que os dois verbos são servir e amar, e servir de maneira desinteressada, porque quando você vem por aqui exatamente programado para dar uma dica na tentativa de fazer uma construção, porque tá com o foco já, o olho no cifrão, como dizem por aí, dificilmente você consegue pegar esse cifrão e trazer para o seu bolso. Muita gente já apareceu em lives por aqui, a Ananda, que já faz parte dessa comunidade há um tempo, pode dar esse relato aí, já percebeu que tudo que eu entrego para vocês aqui, seja numa live, seja no formato dos meus vídeos do IGTV, em todo relacionamento que eu faço, até num direct que eu respondo, está imbuído das mesmas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia com os meus mentorados, com os meus clientes, do meu treinamento, que tem acesso a essa metodologia. O que muda? Você está se posicionando como alguém que é uma solução perfeita, deixando claro que você não nega socorro, você divide com o mundo, deixa transbordar o que você é. Ao construir essa reciprocidade, pode estar certa que quando chegar o momento da pessoa e ela tiver a real necessidade, que você é digamos que vamos pensar numa chave, né? E numa fechadura. À medida que você se posiciona, deixando claro qual fechadura a sua chave é capaz de abrir, ou digamos, a qual dor você consegue solucionar, qual é o alívio de sintomas que você proporciona com a sua realização profissional,
maior é o relacionamento, mais intenso, mais conexão, mais engajada essa pessoa está com você. Então, quanto mais você serve, mais reciprocidade você constrói, e o gatilho da reciprocidade é infalível para quem quer amplificar esse poder de conversão. Porque a gente fala que aqui na internet é um processo de funil. As pessoas vão chegar até o seu perfil e vão conhecer você e vão descendo nessa escala do funil, né? Ele entra no topo porque chegou pelo seu conteúdo, pelo valor que você gerou. Por isso, o primeiro V é a geração de valor. Você não tem que estar focado com o olho no cifrão, é o que eu disse. Tira o cifrão do olho que ele vem para o bolso. Quanto mais você permite transbordar, se doar, compartilhar com o mundo o seu conhecimento, aquilo que você tem, o seu know-how, a sua expertise, o especialista que quer fortalecer a sua autoridade, ele se doa sem se preocupar se aquilo vai ser suficiente para que a pessoa resolva sozinho. Esse é um trabalho de construção. É óbvio que as pessoas que passam por aqui, que consomem, tem depoimentos, é só você ir no meu destaque aí e observar, de muitas pessoas que passaram um período aqui consumindo esse meu conteúdo gratuito, que é a minha geração de valor para você, e que ao construir esse conteúdo gratuito, se sentiram prontos e conseguiram dar os primeiros passos e se posicionar fazendo oferta nos stories, utilizando os 7 passos que eu ensino para gravar um vídeo se você nunca gravou, tem um conteúdo sobre isso no meu IGTV. Não tem diferença grande, gritante, enorme entre tudo que você doa de forma gratuita para tudo que você pode comercializar e monetizar nessa rede social que oferta várias possibilidades para isso. Mas o que muda? Uma metodologia organizada, um treinamento, uma imersão, ali as etapas estão concatenadas para que você realmente entenda que vai fazer um transporte. É como se o método que vai ser disponibilizado fosse um tobogã que vai tirar você de uma situação difícil e vai fazer você pisar na água, vai fazer você experimentar todo aquele oceano de conhecimento que tem disponível para você. Então, quanto mais você se disponibiliza nesse processo de doação, nesse primeiro pilar, que na minha opinião é o mais relevante, é ele que tem que direcionar a sua ação. Toda vez que você pensar nessa produção de conteúdo, não pode pensar como se fosse um martírio, como se fosse difícil, como se fosse uma obrigação. É preciso que você entenda o quão de melhor há em você e que você pode dividir com o mundo para que o mundo perceba você como número 1. Para você ser percebido como número 1 no seu mercado, você não pode ficar numa estratégia de conta-gotas, de doar só um pedacinho daquilo, porque você não tem segurança suficiente de perceber que o contato com você, o contratar o seu serviço ou comprar o seu produto, é algo que realmente vai entregar uma estratégia pronta, um resultado completo. Mas as etapas passam por esse relacionamento de confiança. Então, a pessoa precisa confiar em você. Então, se você esconde o seu ouro, se você não está disposto a dividir por aqui o que você sabe, você dificilmente vai conseguir caminhar no sentido do segundo pilar de ter um relacionamento de qualidade. Pensa quando você está conhecendo um namorado novo, tá? Vou usar esse exemplo que eu acho que é sempre mais prático de fazer essa analogia e você vai entender. Ninguém que conhece uma pessoa hoje vai pedi-la em casamento hoje, ou vai pedi-la em namoro, né? Se a gente pensar nos jovens aí, dificilmente alguém, antes de dar um primeiro beijo, vai estar chamando alguém para namorar. Então, quando você tá aqui se relacionando na internet, você tem que entender que aqui é uma jornada de vários passos, de que você está cultivando uma pessoa que chegou no topo do seu funil, gerando bastante valor para ela, fornecendo informações que esclareçam sobre qual é a prestação do seu serviço.
Porque muitas vezes, se você pensar numa árvore, né, como gostam de dizer aqui pelo digital, o seu topo de funil é exatamente olhando para uma árvore, fazendo essa analogia, são as frutas que estão aqui fáceis de serem pegadas, que não dependem de um esforço maior. E para a pessoa descer por esse seu funil e no final sair como sua cliente, ela tem que receber o máximo de informação, e informação que vai se sofisticando ao longo do caminho aqui desse funil com você, desse relacionamento com você. E o que acontece como consequência, assim que essa pessoa entende verdadeiramente aonde está o seu diferencial, aonde que está o que justifica você ser reconhecido como número 1. Porque não é uma entidade externa que vai vir te dar esse título. O título de número 1 significa que você faz uma geração de valor tão profunda, que você tem um relacionamento de qualidade tão intenso, no verdadeiro e real sentido do se importar, em ouvir, exercitar a escuta ativa, para que dê mais visibilidade e consiga vender mais. Porque quanto mais qualidade tem na sua comunicação, quanto mais você consegue ser objetivo, claro e simples, fazendo o seu cliente entender o que há de diferenciação na experiência com você, mais um lugarzinho especial na mente daquele cliente você ocupa. E a gente está cansado de saber que relacionamento precisa ser cultivado exatamente como um jardim. A sua geração de valor na forma de conteúdo, a sua produção de vídeos, eu estou falando IGTV, feed, stories, tem que ter uma sequência, uma construção que preze pela constância e por uma caminhada que vai da repetição até a perfeição. Perfeição é algo inatingível? Mas você pode ter certeza que começando hoje, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto, o seu quinto, o seu 10º vídeo vão ser muito melhores do que quando você começou. Eu tenho muitos clientes que falam isso. Inclusive, na live com a doutora Mônica, ela disse claramente, os meus vídeos antigos estão lá. Então, ficar se boicotando, se auto-sabotando e não sendo autorresponsável e assumindo o papel de protagonista do seu negócio é o pior que você pode fazer por si mesmo. Você precisa, sim, deixar essa timidez de lado e encarar isso aqui como uma possibilidade de ser visto e de ser lembrado. Porque quando você não aparece por aqui, o seu concorrente aparece. E às vezes tem gente que não aparece porque é tímido, porque fica tenso, porque fica com medo do julgamento, porque já tem uma carreira, às vezes, profissionais mais consolidados, já tem uma carreira mais consolidada, mais aprofundada, e aí costuma ficar com medo de manchar, né, aquela imagem que já foi construída. Vai que eu apareço e falo uma bobagem, ou que me dê um branco. Gente, até jornalista de televisão sofre com branco, imagina gente que tá começando. E aí tem técnica, tem estratégia para você se ir minimizando esses riscos. Então, a história de destravar passa por um processo de mentalidade, de autoconhecimento. A Ana Fernanda tá falando que essas crenças nos limitam, nos deixam presos, que comportamentos que não condizem com a nossa personalidade. É exatamente isso. Eu já ouvi várias pessoas falando comigo que não gravam porque tem muito medo do que vão dizer depois. E eu costumo estimular as pessoas que experimentem isso, assim. Faça um exercício de construir na sua mente a realidade que você quer alcançar e vai fazendo na forma de meditação mesmo, criando um plano mental. Não tem a história de criar um quadro dos sonhos? Crie na sua mente qual que é o ideal do resultado que você busca quando você vem até aqui produzir esse conteúdo. Por que eu quero construir essa presença digital? Porque quando a gente tem um porquê muito forte, essas outras coisas que ficam no entorno, assim, o medo do julgamento, ou será o que vão dizer, vão ficando menos importantes quando você percebe que não aparecer, que não compartilhar o que você sabe, é negar socorro por quem está buscando a sua solução. Então, é um trabalho muito mais mental, de entendimento do seu emocional do que qualquer outra coisa.
Tem estratégia, Maria? Tem fórmula mágica? Tem algum milagre? Não, não tem não. Tem você se conhecer em profundidade e entender aonde está o seu grande potencial e colocar luz sobre isso. Então começa escolhendo um tema que você domina, que você tem afinidade e que você tem tesão de falar sobre ele. Você tem paixão, é algo que te move de maneira muito natural, porque faz parte da sua rotina. Porque para você ter uma comunicação natural e espontânea, você precisa ser expert, ser o especialista naquele tema. Porque dessa maneira você não vai ser surpreendido. Então quando eu venho aqui na live e falo, gente, pode fazer as perguntas que vocês quiserem que eu vou responder. Porque o assunto aqui é como destravar para gravar vídeos que vendem, como destravar para ter uma comunicação natural e espontânea, para não ficar parecendo uma cópia de alguém, para não ser um robô automatizado que não conecta com ninguém. O assunto está muito claramente definido, ele me permite ousar e ir além. E essa programação toda, essa preparação que eu disse que é muito importante, ela depende única e exclusivamente de você. Quando você vem até aqui para produzir esse conteúdo e não tem jeito, para ter sucesso na internet, tem que gravar vídeo. Se vão dizer que você virou um blogueirinho porque você está aparecendo demais, faz parte do processo. Se você começar a receber essa crítica, significa que você está caminhando na construção de se tornar uma referência na sua área, de se consolidar como o médico naquela especialidade, na sua cidade, na sua região. Então, para você conseguir ser percebido pelo valor que você gera, você tem que comunicar isso ao mundo. Antigamente, os especialistas que queriam construir uma carreira bem consolidada ficavam cavando oportunidades de aparecer na imprensa. Existia até um curso que chamava Media Training. Ainda tem gente que faz isso, que é um curso onde comunicadores preparam os seus clientes para que eles se sintam à vontade na frente da câmera. Mas isso era feito num trabalho para preparar e para tentar cavar espaços dentro das redes de televisão. Pensa como há 10 anos atrás era difícil, com tantos advogados. Se você olhar aí na sua região, quantos advogados, quantos dentistas, quantas pessoas que lidam com estética, quantos médicos, quantas pessoas que trabalham com artesanato, seja qual for a sua área, você dificilmente é o único a ofertar um determinado serviço, não é verdade? Mas você fatalmente tem algo na sua rotina, na experiência que você gera para o seu cliente, que é marcante, que você recebe elogios por essa técnica, por essa estratégia, por essa forma de receber. Hoje, por exemplo, eu recebi umas peças e tinha um perfume característico, a forma da embalagem diferenciada. Então, quando você pensar na sua comunicação e tiver com aquelas travinhas te limitando, tenta entender que não é sendo um apresentador muito bem formado, ou como dizem, ai Maria, mas para você é fácil encarar a câmera, você ficou 21 anos na TV, né? Trabalhou na Rede Globo, era âncora, repórter. Sim. É como se fôssemos comparar um piloto. Eu talvez seja uma pilota com mais horas de voo. Mas ao contrário do que vocês pensam, vir para esse ambiente digital também exigiu de mim muito. Porque aqui é uma linguagem diferente, é uma forma diferente de fazer. Aquela Maria da TV não ia fatalmente comunicar com todas essas pessoas que eu consigo comunicar com a minha mensagem, com a minha missão, com o meu jeito de ver o mundo. Oi, doutora Mônica, seja bem-vinda, doutora Valéria. Gratidão, Ellen, pelo carinho. O espaço está aberto para as perguntas, tá? Façam todas que quiserem. Mas essa Maria aqui, mais natural, mais espontânea, é uma construção. Então, o que eu ofereço hoje no meu método, nos meus programas de mentoria, é algo que eu vivi, que fez parte da minha experiência e que por isso eu posso
encurtar a distância para você que quer ter essa mesma visibilidade. Porque não é, mais uma vez, não é sobre número de seguidores. Às vezes as pessoas criam metas do tipo assim, não, eu vou começar a fazer live sim, Maria, eu tô me preparando para fazer isso, mas vai ser só quando eu tiver 2, 3, 4, 5 ou 10 mil seguidores. Não é assim que funciona. Por aqui a gente começa, a gente se dedica e a gente vai descobrindo. Por isso que o segundo pilar é a qualidade do relacionamento. Porque, a princípio, eu achava que o que as pessoas mais queriam saber era como posicionar a câmera, ou como escolher a melhor iluminação, ou que cuidados precisavam ter na elaboração de roteiros. E ao longo dessa caminhada, ficou muito claro e perceptível para mim que o que mais as pessoas precisam é essa construção de mentalidade de autoconfiança, de acreditarem em si mesmas, de saberem se dar valor. Então, quando eu tô falando dessa primeira letrinha do valor, você precisa entender o seu cliente como valioso, como o objetivo maior da sua comunicação. Então, aquele conteúdo que se torna magnético, aquela comunicação que é capaz de gerar conversões e vendas, porque o que a gente sabe é que as pessoas aqui querem um Instagram para negócios, querem construir carreiras sólidas, querem lotar suas agendas, querem não mais ficarem limitadas, porque se o dia tem 24 horas, a gente precisa dormir, comer. Então, ainda que eu tenha uma agenda lotada, se eu quero aumentar o meu faturamento, não vai adiantar querer mais clientes, porque eu sou uma ser humana que tenho um limite de horas para trabalhar no dia a dia. Então, para eu monetizar de forma escalável, conseguir ter um faturamento maior, eu tenho duas possibilidades. Uma, vindo para o meio digital e criando um método, construindo uma estratégia para vender um produto digital, porque você trabalha uma vez, constrói isso tudo e põe para rodar, então se torna escalável. É exatamente o que o Érico Rocha ensina lá com a sua fórmula de lançamento. E tem uma outra possibilidade, é você construir um posicionamento premium na sua carreira, porque aí não interessa se você tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 seguidores, porque você tem uma construção de uma comunidade com senso de pertencimento que para ela só serve você. Então, quando você se torna a pessoa naquele lugar especial na mente do seu cliente, porque desenvolver um posicionamento premium, você deixa de estar sujeito àquela briga por preços. Você se torna uma pessoa imune. Porque esse nosso DNA, esse olho no olho que a gente faz até aqui, nos torna únicos. E quando a gente se torna único, a gente está pronto e preparado para ocupar esse lugar especial de número 1 em nossos mercados. Porque não estou dizendo que você vai ser o médico número 1 do mundo. Eu estou dizendo que você vai ser o médico número 1 na sua especialidade, dentro da sua comunidade, querido e amado por ele, porque você se importa em gerar valor, tem relacionamento de qualidade e dá visibilidade ao que você é. Porque não adianta nada. Tô vendo as meninas do Palácio Cerimonial que fazem um trabalho fantástico, incrível, admirável, que você percebe amor em cada detalhe dos eventos que elas preparam, dos grandes casamentos que elas realizam. Mas que não adianta elas quererem, por exemplo, dinamizarem sua comunicação, terem uma presença digital mais forte por aqui, se posicionarem como o melhor cerimonial da região onde elas atuam, porque elas não têm agenda suficiente para atender todo mundo. Então, por que esse posicionamento premium funciona para profissional liberal? Porque quando a percepção do seu cliente sobre o seu serviço deixa claro que você entrega algo de único, e as meninas entregam algo de único porque elas trabalham com realização de sonhos, e a forma com que elas atendem os clientes, realizam os projetos, acompanham os eventos acontecendo na prática, não é igual a de nenhum outro cerimonialista de Montes Claros. Cada um tem um jeito único, é DNA. É aquilo que as pessoas não conseguem copiar. O jeito que elas fazem uma primeira reunião com o cliente para entender qual que é o sonho que ele pretende realizar, um casamento, um aniversário de 15 anos.
seja qual for, né? Agora, certamente, eventos mais minimalistas, porque estamos vivendo esse momento complicado, mas a forma com que elas entregam. E se elas passam a comunicar todo esse carinho, conseguir transformar em conteúdo, em roteiros para vídeos, para narrativas, para lives, para se relacionarem, para tirarem dúvidas de clientes. Imagina quantas dúvidas os clientes estão tendo nesse momento de pandemia, no que diz respeito à realização de eventos. Então, esse relacionamento de qualidade que importa numa escuta ativa é de você começar a perceber na sua rotina, no seu dia a dia, quais são as dúvidas recorrentes, quais são as perguntas que se repetem no seu dia a dia e construir conteúdos no sentido de orientar, de informar, de simplificar e de deixar claro processos. É facilitar que o cliente encontre as respostas em você. Porque as pessoas estão aqui na internet em busca de algum tipo de resposta, querendo resolver algum tipo de problema, querendo aliviar alguma dor ou querendo realizar algum sonho quando a gente está pensando no que diz respeito a eventos. Então, se eu estou pesquisando e aí de repente eu te encontro e eu percebo na sua comunicação clara, objetiva, simples, você é alguém que grava vídeos, que faz esse olho no olho, tem jeito maior de gerar confiança do que olhando no fundo do olho das pessoas? E se você não pode mais estar tendo contato físico na sua profissão, aí, doutora Mônica, eu vou falar com você. Vocês como médicos, que agora têm a telemedicina a favor, que podem atender pacientes, inclusive no exterior, porque os meus clientes atendem pacientes no exterior. Então, é preciso que vocês dominem essa ferramenta aqui. É claro que tem casos limitados em que uma teleconsulta não vai ser suficiente para realizar isso tudo que você espera. Mas você vai conseguir ofertar as informações necessárias para que a pessoa tenha a mentalidade preparada para colher e para absorver de você o melhor naquele momento da consulta. Eu tenho médicas que já me contaram, depois que eu comecei a produzir conteúdo, a minha rotina de consulta ficou otimizada. Então, os motivos são inúmeros e tá claro que quem tem presença digital colhe mais resultado. Quem tem presença digital consegue alcançar um número maior de pessoas do que você ficar limitado ao seu espaço físico ou você ficar limitada ao ambiente onde você trabalha. Antigamente, logo que eu me formei na minha primeira faculdade de jornalismo, porque eu fiz direito depois, as minhas colegas que se formavam médicas ou que se formavam advogadas, médico então é comum, né? Seja qual for a sua cidade e região, mas é comum que o médico esteja estabelecido numa região hospitalar ou numa situação que é um bairro que tem mais, digamos assim, um perfil mais parecido com o cliente que você quer atender. Hoje você constrói toda essa estrutura e esse, digamos, cartão de visita é aqui na internet. Quantas vezes você que estava em busca de uma solução para o seu problema não veio até aqui conhecer melhor em profundidade aquele profissional que você estava pensando dizer um sim para ele? Hoje as pessoas não dizem mais sim para produtos e serviços de forma pura. A gente está vivendo uma era onde quem se torna commodity e que entrega mais do mesmo não consegue alcançar essa possibilidade de ter um valor justo pago pelo seu serviço. Já aquelas pessoas que se posicionam, que deixam claro quem são, que problemas que resolvem, que tem uma mídia social que consegue deixar claro quais os diferenciais que essa pessoa tem, ela cobra, às vezes, por um mesmo serviço, um valor superior, porque ela oferece uma experiência com toda a informação necessária para aquele cliente. As pessoas não estão mais tomando decisão única e exclusivamente por marcas, mas estão tomando decisões por movimentos que desejam pertencer. A gente não compra mais um aparelho de telefone única e exclusivamente pelo preço, como se fazia antigamente. Você escolhia algo que fosse resolver o seu problema, que fosse de qualidade, mas não estava tão interessada em nada mais do que isso. Hoje não. Hoje a gente consome produtos
que dizem muito mais sobre a minha personalidade pelas próprias escolhas que fazemos. A gente está vivendo num momento de geração de valor onde não mais me interessa um produto puro e simples. Aquele produto serve de referência para dizer sobre princípios e valores que fazem parte da minha natureza. Então, se eu uso um iPhone ou se eu uso um Samsung, isso diz muito sobre mim. Ou Xiaomi, né? Que estão falando aí da grande modernidade que é essa tecnologia. Então, a comunicação tem que funcionar para deixar claro a diferenciação que há em escolher você e não o seu concorrente. E por que os vídeos fazem você se tornar imune a disputas? Porque quando você aparece aqui no vídeo, você consegue tirar qualquer dúvida que há a respeito do seu serviço. É mais difícil alguém ficar levantando uma lebre de o quanto de autenticidade ou do quanto de energia você vai empregar na entrega daquela prestação de serviço para as pessoas. Porque é como se fosse assim, quem se mostra é porque, de certa forma, tem coragem de deixar claro qual a qualidade que entrega na oferta que faz. Então eu vi que, falando em valor para cobrar, eu comecei com o intuito de ser popular, estética para mulheres que por vários motivos nunca puderam se cuidar, e um deles é o dinheiro. Vamos lá, Dívia. Então você se posicionou como alguém que oferta um serviço que tem o preço mais barato, e como é que você consegue lidar com a qualidade diante disso? Me explica melhor para eu caminhar nessa construção de raciocínio com vocês. Oi, Red, linda, seja bem-vinda. Eu vi que a Cecília entrou. A Cecília é alguém que trabalha com prestação de serviços na área de buffet, né? Essa turma dos eventos apareceu toda por aí hoje. Sejam muito bem-vindos. Imagina só, se a Cecília começar a documentar o dia a dia dela. Porque pensa bem, você vai fazer um casamento, as pessoas vão estar todas lá presentes. O que você quer é que todo mundo saia satisfeita e que tenha um atendimento com super diferencial, que a comida esteja maravilhosa. Se a Cecília documenta e deixa claro todo o cuidado que ela tem em todas as etapas de construção dessa estrutura de um sonho maravilhoso, de não só mostrar cardápios puros e simples, mas conseguir na forma de vídeos deixar claro o cuidado que tem desde a preparação, da definição dos sabores, da escolha dos produtos. Vocês têm noção de que é muito mais fácil ela conseguir deixar clara a qualidade da experiência que ela entrega na forma de um vídeo do que um panfleto simples de uma produção que deixa claro um cardápio? Não podemos ser os mais baratos, mas com qualidade. O preço mais baixo para atender quem não pode, estou ampliando meu espaço porque eu não consigo atender todo mundo. Deixa eu te contar uma coisa, Diva. A gente tem duas formas de aumentar faturamento. Uma é atraindo mais pessoas, e aí pensando em prestação de serviço, vai chegar um ponto que você não vai conseguir atender mais ninguém. E aí o que acontece de forma muito gradativa quando você se posiciona e oferece um serviço de qualidade, como você colocou aí? Um serviço de qualidade com preço baixo, sua agenda vai lotar. Aí você tá dizendo aí, vai ter que ampliar o espaço para dar conta de atender todo mundo. Qual que é uma outra estratégia que você pode fazer? É aumentar o seu preço, porque você já se posicionou, as pessoas já chegaram. Então, aumentar o seu preço, deixar claro que esse é um serviço prêmio, e aí, nessa história de não ter mais vagas, algumas pessoas não pagarão o seu preço. Então, você conseguirá ter uma agenda lotada, cobrando um preço mais elevado, aumenta o seu faturamento sem necessariamente precisar trabalhar mais. Porque realmente, quando você tem um preço que é o mais baixo, hoje, pensando em era de experiência, em posicionamento premium, esse não é o mais recomendado. Você ter esse rótulo de que é o mais barato é um posicionamento diferenciado que não faz parte desse mercado onde que estão defendendo aí de pequenos produtos, segmentos de luxo que oferece experiência e que tem diferenciação como meta. Aí você vai ampliar o espaço, provavelmente vai ter que contratar mais pessoas. Você vai conseguir manter esse preço popular? Isso vai te deixar satisfeita? Porque tem que observar todas essas questões. Por exemplo,
Tem clientes que às vezes dizem pra mim assim, não, depois que eu comecei a gravar vídeos, a minha agenda lotou. Oi, doutora Mônica! Ela é o exemplo aí, ó, que me contou isso outro dia, que ela já não tem mais horário para atender esse ano. Ela já não tem mais horário na agenda esse ano. Praticamente não consegue mais incluir novos clientes, até porque, né, final de ano, a clientela que é toda tá linda, maravilhosa, ela lida com estética e performance, então realmente vai ficando complicado. Qual que é a alternativa de uma pessoa que tem uma agenda lotada e que não quer pensar em expansão? Parece que não é o seu caso, né, Di? Você tá querendo expandir e quer manter esse posicionamento. Não tem nada de errado com isso. Se você consegue entregar qualidade, a um preço mais baixo, que deixe claro essa referência. Mas esse não é um posicionamento premium. Eu acho que você tem entendido isso. Olha já, contratou mais pessoas sem gravar nada. Pois é, talvez por estar atraindo o cliente a um preço mais baixo. Agora, já parou para imaginar o quanto você, agora que vai ampliar esse espaço, vai precisar comunicar mais para atrair novos clientes? Porque é uma construção natural. Eu não apareço por aqui, eu tenho uma cartela de clientes X e vou continuar com ela. Ou no máximo, vou conseguir derivações de indicações. Porque também, gente, não adianta vir gravar vídeo e não entregar serviço de qualidade e o produto não ser bom. Porque o vídeo não vai resolver o problema para onde não tem qualidade, não. Não funciona mesmo. Por outro lado, se você vem até aqui, mostra essa diferenciação incrível, esse cuidado, esse carinho que você tem na sua realização, na sua entrega, aonde está assim a sua paixão, aí você pode subir o seu preço e trabalhar menos. Então, Diva, é um caminho que você vai precisar escolher aí aonde você se sente mais confortável. Certo é que num posicionamento premium, certamente você vai trabalhar menos, vai ofertar muita qualidade e vai atrair clientes, talvez menos clientes, mas que sejam suficientes para pagar o mesmo faturamento que você está tendo trabalhando mais. Que é isso que o glamour de um vídeo, o glamour de uma qualidade de comunicação, desse posicionamento mais premium, onde você vem como protagonista do seu negócio e extermina qualquer dúvida, qualquer situação que te impeça de deixar claro que você é o número 1, de que você está ocupando um lugar de destaque na mente do seu consumidor. Porque depois que você está nesse lugar aí de número 1, é um trabalho de manutenção, assim, de fortalecimento dessa base, porque quando você entrega esse serviço premium, esse resultado, as provas sociais surgem de maneira muito natural. Quando você tá por aqui comunicando, gravando vídeos, o próprio cliente que chega até você, ele vai querer depois documentar a experiência que ele teve com você. E isso gera um desdobramento fantástico, porque vídeo gera muito mais engajamento. Então, para quem fica numa situação meio difícil, sem saber como divulgar resultado, tem casos de conselhos que a gente sabe que não pode. Médico, por exemplo, não pode ficar mostrando antes e depois. Não pode, mas pode construir narrativas de história, deixando claro como é que era a dor da pessoa e como é que ela caminhou no sentido daquele resultado. E isso faz as pessoas se conectarem com a solução que você está entregando no seu caminhar. Que legal, Diva, vai ser um sucesso, tenho certeza disso. E fico muito feliz que você está já colhendo o resultado por aqui. Como atrair pacientes quando a região tem profissionais que trabalham por valores baixos, tornando a concorrência desleal? Tá aí, doutora Mônica, é exatamente isso que eu explico em detalhes para todos os médicos. Se você quer ser percebido como alguém que entrega qualidade na solução que você oferta, você tem que comunicar isso para o mundo. Quando você começa a ter uma rotina de produção de conteúdo, cria um calendário editorial e vai fazendo essa geração de valor e construindo a qualidade nesse relacionamento, ouvindo, você começa a ocupar um lugar especial e a pessoa vai fazer questão de ser atendida por você e nessa hora ela não olha mais preço. Não tem mais te colocar numa balança. Porque quando é esse DNA aqui, ó, esse olhar, essa confiança,
essa reciprocidade, esse olho no olho, quando você comunica de forma objetiva, simples, clara, o que você oferta de diferencial, se posiciona como uma autoridade, resolvendo problemas por aqui, não tem mais essa comparação, mesmo que esteja na mesma região e que o valor seja mais baixo. Porque quem aparece por aqui com esse posicionamento prêmio, com esse fortalecimento da sua autoridade, essa construção desse posicionamento, você passa a ser alguém incomparável. A pessoa não vai mais ficar barganhando o preço. Essa autoridade que você constrói deixa você numa situação, digamos que o cérebro é compartimentado de caixinhas. Quando você vem até aqui e comunica quem você é, vai ajudando a resolver problemas. Eu não sei qual que é a sua especialidade, doutora, mas a concorrência é desleal para quem entrega a mesma coisa. Quem tá por aqui esclarecendo, informando, tendo relacionamento de qualidade, se importando, gerando valor e dando visibilidade ao que faz, você passa a ocupar um lugar especial e deixa de ser vítima de comparação. Eu brinco que quem posiciona de forma sustentável, com constância nessa produção de conteúdo, tem a possibilidade de aumentar preço e de continuar atendendo com qualidade, porque as pessoas percebem de forma muito clara aonde que estão os seus diferenciais. Não tem mais comparação. Isso é exterminado, ainda que os seus vizinhos estejam cobrando valores mais baixos. É aquela história de que quem quer um celular Apple, quer um celular Apple. Não interessa o preço, eu vou pagar. Não vai adiantar me oferecer um preço mais barato. É esse posicionamento de sofisticação, medicina integrativa. Então, ainda mais nessa área de medicina integrativa, a doutora Mônica do Instituto Demian, que estava aqui, minha cliente, ela atua nesse segmento. E ela é hoje uma grande referência, não só em Assis, mas na região como um todo. E pela possibilidade da telemedicina, ela está atendendo várias pessoas. E lá, cliente não discute preço. Lá, cliente entra na disputa por uma vaga na agenda dela. Depois pesquisa lá o perfil da doutora Mônica, Instituto Demian. Você vai entender em profundidade exatamente isso que eu estou te explicando por aqui. Uma cliente que chega até a doutora Mônica, e a gente sabe que as decisões passam por pesquisas mais profundas na internet, esse paciente vai até o perfil dela e vai investigar exatamente antes de decidir por ela. E nesse processo de investigar quem é a doutora Mônica, qual é a especialidade dela, que resultado que ela entrega, nesse processo de busca de entender para tomar a decisão com segurança, ele encontra tanta informação que ele consegue perceber que ali não dá para comparar. A gente não compara o resultado que a gente recebe. Ela tem todo um método especial de atender, já proporcionou muito resultado, então construiu uma rede e um relacionamento sólido com essa base. Então, as pessoas já sabem que ali não é mais do mesmo, é algo com diferencial. Ali, cada paciente que chega é atendido de forma única. Essa dor do convênio é muito comum. E o posicionamento, essa geração de valor, quando você vem por aqui e vira uma referência, nós estamos falando de referência digital, quando você se posiciona nessa postura e vira a referência digital na sua área, não tem mais essa história de ficar falando, mas a doutora Mônica cobra X e o doutor Alfredo, vou chutar o nome aqui, tá, gente? Nem conheço nenhum doutor Alfredo, cobra X menos 10. A gente vai fazer uma escolha por um produto e a gente faz uma pesquisa, a gente vai lá e vai olhar característica e vai olhar benefício e vai fazer uma tabela de comparativos para tomar a nossa decisão. Mas quando eu venho e percebo a grande autoridade que a doutora Mônica eu decido por ela e eu a escolho e não fico pensando se vou pagar ou não mais caro. Eu pago mais caro porque eu quero ser atendido pela doutora Mônica. Então o paciente chega já decidido que não importa o seu preço, ele quer você.
Alguém tem dúvida, gente? Qual que é a grande dificuldade que vocês têm aí para destravar de vez nesses vídeos e entenderem que só construindo posicionamento, produzindo conteúdo e gerando valor, você vai conseguir ter mais visibilidade e vai se tornar número 1 do seu mercado, sim. Todas as pessoas que passaram por esse método, que tinham medo, que tinham vergonha, que tinham timidez, conseguiram superar isso tudo e estão em situações muito mais confortáveis ao terem construído essa presença e se tornarem referências digitais em suas áreas. Isso aí é testado e comprovado. Tem gente que faz um vídeo, aumenta 30% o faturamento. Tem médicas que se posicionam, gravam vídeos, conseguem produzir esse conteúdo, vão se diferenciando e conseguem ter agendas lotadas, mas não mais dependentes de convênios. E tem gente que nem plantão dá mais, viu, doutora Mônica? Fico feliz que depois que você me seguiu, você começou a entender isso. Porque realmente o grande segredo que é o resultado do trabalho que você faz por aqui, dessa dedicação, porque precisa de um trabalho de constância, é você descobrir o que te dá prazer de fazer uma doação e um serviço por aqui. O que você ama fazer, que você faz com o pé nas costas e que pode servir de exemplo para você se posicionar como uma líder que inspira outras pessoas a alcançarem o mesmo trajeto que você caminhou. É a história da jornada do herói, do storytelling que as pessoas defendem tanto por aí. Mas não necessariamente você, doutora, que faz um trabalho de medicina integrativa, vai precisar fazer exatamente a mesma coisa que todas as outras pessoas fizeram, porque aí vira cópia. Você vai precisar fazer uma caminhada de autoconhecimento para entender o que a doutora Mônica verdadeiramente entrega de transformação na consulta de medicina integrativa que ela faz. Aonde que está o motivo dos elogios que os seus pacientes fazem do seu trabalho? Tenta aprofundar nesse relacionamento, ouvir bastante. Pega uma manhã de atendimento na sua consulta e começa a observar os elogios que você recebe ou os resultados que se multiplicam e põe luz sobre isso. Construa narrativas que deixam claro como é que o seu paciente entrou, qual era a dor dele, qual era a grande demanda que ele tinha e o que você conseguiu fazer por ele que permitiu ele chegar nesse lugar que ele estava buscando tanto e que sozinho ele não deu conta. Começa a construir narrativa que mostra isso. Os resultados falam por si. Os resultados falam por si. Então, diva linda, feliz que você está indicando para suas amigas. E fico feliz que elas também cheguem por aqui, que elas também caminhem. Gente, esse ambiente aqui é extremamente próspero. A gente tem milhões de usuários. Então, às vezes a gente fica com aquela sensação, não, na minha área já tem um fulano que é top, que é o grande digital influencer desse segmento. Não vai ter espaço para mim. Até outro dia alguém disse assim para mim, Maria, como é que você fica dizendo que, perguntando se eu topo ser número 1 no meu mercado, se todo mundo for número 1 no mercado, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Que você já tem o seu mercado estabelecido. Você precisa se destacar nele. E a partir dele, ir criando novas possibilidades. Porque quando você tem esse posicionamento prêmio por aqui, você tá firme no seu propósito, tá se doando, tá servindo, tá amando, tá deixando transbordar o que tá dentro, gente. É a educação como eu coloquei lá, que eu já fui professora universitária, sou educadora também, assim como os meus avós, assim como a minha mãe, ela até tava por aí. E por quê? Porque eu te ajudo a entender que tá tudo aqui dentro e te dou a ferramenta para você pegar todos esses detalhes, construir a sua narrativa, contar a sua história de forma a se tornar atraente para o público que precisa do que você oferta. É a chave e a fechadura. Só que se você tem o cadeadinho trancadinho aí e não abre esse cadeado para o mundo para dar um play nessa claquete aí, comunicar o que você é, você não vai conseguir ser visto por mais pessoas e você não vai conseguir colher resultados extraordinários. Tô chegando ao final, tenho só mais um minuto. Quero agradecer a todos vocês que estiveram por aqui e eu espero que esse mundo seja cada vez mais contaminado
por pessoas que fazem o que fazem por amor ao que fazem, que tem prazer em se doar e em servir. Porque quando a gente faz com paixão, a gente tem tesão no que a gente faz, ainda que a gente trabalhe muitas horas, a gente consegue se sentir cada vez mais motivado. Então, caminhe na direção do sucesso que você está buscando e para de inventar desculpa para não fazer. Começa a agir. Construa aí a sua narrativa, observe o seu dia a dia e olhe quanto ouro o seu cliente te entrega na mão e que você não dá visibilidade a isso. Quando você dá visibilidade, quando você aparece, você cresce. É isso aí, anota na sua agenda, 5 de outubro, a oportunidade vai ser incrível da minha imersão. E essa semana a gente vai ter live quase todo dia. Eu volto aqui para contar a vocês qual vai ser a próxima. Beijo, beijo, meus amores. Tchau!